Missão, planejamento e prioridade. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Lucas 14 do 26 ao 27. É fato que muitas pessoas não gostam desse tipo de pregação. Na verdade, muitos crentes gostam de pregações que vão animá-los ou trazer esperança para eles. Sabemos que precisamos também desse tipo de mensagem, porém, é necessário, e Jesus falou muitas vezes, sobre as prioridades do reino de Deus. Estamos tratando do texto que se encontra em Lucas 14 do 28 ao 35, onde Jesus fala de duas situações que exigem planejamento e prioridade. Caso isso não aconteça, os projetos vão ser um verdadeiro fracasso. Projetos fracassados trazem experiência, porém, trazem uma sensação ruim de não ter conseguido. Então, precisamos ficar atentos ao que estamos para fazer no reino de Deus. Jesus está falando de duas situações. A primeira é de um homem que vai construir a sua casa e precisa saber se tem dinheiro para terminar. A segunda é de um rei que vai para a batalha, e que também precisa saber se seu exército está preparado ou é compatível para enfrentar o inimigo. Antes disso, no versículo 26, ele chama atenção para algo que mexe um pouco conosco. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Lucas 14 do 26 ao 27. É uma palavra bem dura da parte de Jesus. Todas as vezes que leio, eu fico impactado e me pergunto se sou mesmo capaz de ser discípulo dele. Precisamos amar a Jesus acima de tudo, até mesmo da nossa própria vida. Caso contrário, não podemos ser discípulos dele. Veja como é forte. Já parou para pensar um pouco sobre isso? Parece algo impossível, não é mesmo? Mas sempre penso assim, se ele falou, é possível. Logo após, ele começa a falar de planejamentos. O primeiro passo para o planejamento é, se quiser. Se quiser implica na disposição de fazer. Se de fato quisermos, se tivermos disposição, se estamos empenhados, se é o nosso real objetivo. Veja que o se quiser nos leva a pensar na responsabilidade de priorizar algo, ou seja, se de fato eu quiser fazer, então eu tenho que mergulhar nisso. Também nos leva a pensar, será que eu quero mesmo? É uma tomada de decisão. Você lembra do versículo 26? Se alguém vem a mim, se vem, precisa renunciar a algo. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, porém, ele diz para nós, quer me seguir? Tem condições. O engraçado é que muitos pensam que não tem, mas tem sim. O evangelho barato que se prega por aí mostra portas largas, caminhos espaçosos e o engrandecimento do eu. Nunca vi isso na Bíblia. Mas e a graça? Na verdade, quando chegamos até Jesus, chegamos primeiramente com um coração arrependido, e isso basta para ser salvo. Salvação é pela graça. Mas o crente comprometido precisa evoluir. Você não pode seguir a Jesus sem amá-lo. E quem ama, guarda os mandamentos dele. Então logo entendemos que o ser humano chega até Jesus em uma condição terrível, sem condições nenhuma, cheio de pecados. Porém, com o coração arrependido, ao encontrar a graça de Cristo, começa um processo de mudança em sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. O segundo passo para o planejamento é se assentar e calcular. Isso significa também prioridade, dedicação de tempo para dar atenção àquele momento, deixar os outros assuntos de lado e focar no planejamento. Muitos crentes fazem as coisas pelo impulso, sem analisar, sem dar a devida atenção. Pensam e fazem. É um perigo, pois muitas coisas podem dar errado. É necessário se assentar e calcular, saber que todo projeto possui desafios e riscos, o quanto vai gastar, montar sua equipe, dividir responsabilidades. Somente pelo cálculo é possível prever essas coisas. Caso não atentemos para esses dois passos,
poderemos passar vergonha. Há coisas que podem até dar certo sem um devido planejamento, mas isso é a minoria dos casos. É muito raro. Quando idealizamos o projeto e não investimos corretamente nele, os outros vão dizer: ele começou e não terminou. Você já viu uma casa cuja obra foi iniciada e depois abandonada? Ao lado, todas as casas bonitas e prontas, e aquela casa fica feia em meio às outras, inacabada. Já vi casas grandes começarem a ser construídas, e não conseguiram terminar. Teria sido melhor começar com um cômodo ou uma casa pequena e terminá-la para ir crescendo. Agora, todos que passam naquela rua veem as casas bem arrumadas, mas aquela é uma vergonha. Ninguém quer saber do esforço da pessoa, nem se ela adoeceu, ficou desempregada ou algo assim. As pessoas criticam pelo simples fato de não ter concluído a obra. Podem ter acontecido muitas coisas no meio do projeto, porém, não acabou, e é essa imagem que fica. Jesus está querendo nos poupar dessa vergonha. É claro que coisas podem acontecer e fazer o projeto dar errado, mas podemos evitar que seja por falta de planejamento. Da mesma forma, o rei, que pretende sair à guerra, precisa primeiro desenhar uma estratégia de guerra, contabilizar tudo o que tem, soldados, armas, carros de guerra e tudo mais. Precisa estudar o inimigo para saber o poder que ele tem, se vai precisar mandar todo o seu exército ou parte dele, ou até mesmo se vai pedir paz. Ele precisa proteger o seu exército e sua nação. Então, precisa tomar decisões sérias. Um cálculo errado pode levá-los à ruína. É interessante pensar nisso. Você pode até me dizer: mas antigamente Israel venceu e não era tão bem preparado, e não tinha o mesmo poder do inimigo. Nesse caso, foi a mão de Deus. Todas as vezes, Deus queria que Israel vencesse, usou da sua força e fortaleceu a todos para isso. Mas Deus também permitiu Israel perder várias vezes. Isso indica para mim que preciso planejar, priorizar, mas que preciso essencialmente orar e colocar Deus à frente do projeto. Ele nos ajudará. Porém, Deus gosta de tudo bem organizado, bem feito, bem pensado. Veja a criação do mundo, como é organizada. Deus preparou homens para fazerem a sua missão, preparou desde o ventre da mãe. Deus nunca fez as coisas de qualquer jeito. Às vezes as coisas dão certo por pura misericórdia e compaixão de Deus. Repito, às vezes. Mas nem sempre vão dar. À medida que amadurecemos, a responsabilidade aumenta. Precisamos de oração, ação, comprometimento e prioridade. Precisamos levar as coisas do reino a sério. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Jesus está comparando projetos humanos bem-sucedidos com o reino de Deus. O que ele quer dizer é que, se um homem comum sabe planejar bem as coisas, nós também, como servos de Deus, precisamos fazer as coisas corretamente. E não contar com a misericórdia e compaixão toda vez que fazemos algo. Contamos sim com o Espírito Santo para nos dar sabedoria, mas somos parceiros de Deus. Assim, seremos bem-sucedidos. Fica então uma pergunta: será que os crentes estão prontos para fazer a obra nesse nível em que Jesus está exigindo? Fica uma reflexão para cada um de nós. Imagina se todos os nossos trabalhos no reino fossem bem planejados, como seríamos bem-sucedidos. Que possamos ficar atentos e investir no reino com toda a nossa força. Autor: Pastor Cláudio H.C. Duarte. Deus abençoe a sua vida. Acesse nosso site e descubra vários conteúdos como e-books, estudos, mensagens, livros, slides, devocionais e muito mais. Link do site na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber atualizações. Até o próximo.